Você falou da cidade que elegeu o prefeito, aquela eleição para a prefeitura, quem acabou ganhando no segundo turno foi o Gasparini, né? Mas, e até hoje seus votos não foram divulgados, ninguém fala. Não, isso aí é bom esclarecer, que a melhor explicação que existe é que nós vivemos num continente de golpes. O senhor pega lá do México, passa pela Nicarágua, lá do Arbenz, o senhor passa lá pelo Peru, o senhor traz aqui para o Chile do Allende, o senhor vem até a Terra do Fogo, o senhor vem até o próprio Brasil, com a deposição do João Goulart e tantos outros acontecimentos mais. Enfim, é um continente onde se dá golpe, onde não existe a estabilidade do Estado de Direito. O que aconteceu em 2004 foi um golpe de Estado, onde um cidadão que tinha certidão de pleno gozo dos direitos políticos concedido pela própria justiça foi impedido de tomar posse, foi impedido de ganhar a eleição. Isso foi uma revolta como teve lá no Canudos, no Conselheiro, no João Maria. E depois, 4 anos depois, você teve um impedimento do partido, do PTB Então aquela revolta do povo contra tudo que está estabelecido aí foi abortada por uma violência inominável. Por outro lado, essa última eleição que o senhor diz não tem explicação. Ou melhor, a melhor explicação que tem são 10 milhões de reais concedidos pelos maus empresários em Ribeirão Preto, pelo jogo político em Ribeirão Preto, que foi pago aquele bandido do Campos Machado, aquele marginal do Campos Machado, que me negou legenda. Compreende? E o candidato do PTB teve menos de 2 mil votos. Isso aí nós não vamos nem entrar em detalhe por uma questão de saúde e de higiene. Correto? Entendeu? Mas foi o que ocorreu. E pela segunda vez fui eleito prefeito em Ribeirão Preto, que todo mundo sabia que ganharia. Compreende? E não pudemos tomar posse. Então é essa cidade que tanto me bem quer, e é essa cidade que tanto eu bem quero também. Eu me lembro que na época o senhor tentou votar por 2 vezes, só conseguiu aparecer na urna a sua candidatura pela 3ª vez, foi isso? Ah, não, isso aí é outra palhaçada. Se eu, com todo respeito a outras nações, e eu tenho que me postar como estadista pelo cargo que ocupo, mas se o senhor for no mais simples países do mundo, não existe urna eletrônica. Se o senhor for nos mais desenvolvidos países do mundo, o senhor não encontra urna eletrônica. Só tem aqui, nesse reino da palhaçada. E todo mundo lembra, em 2004, compreende? Onde o cidadão, além de toda a campanha que foi feita, o pederasta do Wilson Tony ficava falando o dia inteiro na televisão que eu não era candidato, na rádio, na televisão, que eu não era candidato. No mesmo sentido, a Rede Globo de televisão. Compreende? No mesmo sentido, toda a imprensa, unanimemente, a Clube, a Folha de São Paulo, o jornal A Cidade, todos eles induzindo o povo ao erro de que eu não era mais candidato, evidentemente que cumprindo os seus mesquinhos compromissos. E quando o cidadão chegava para votar, ele apertava uma vez, não aparecia, apertava 2 vezes, não aparecia, apertava 3 vezes, não aparecia, só na 4ª oportunidade é que surgia o meu nome. Então vocês vejam só, que foi aí um conluio de uma quadrilha organizada dentro da própria Justiça Eleitoral para destruir uma candidatura, ou para destruir a vontade do povo. Como tantas e tantas vezes, volto a repetir, aconteceu neste país. Não foi a primeira vez. O Borges vai fazer uma pergunta, mas antes eu queria falar para o ouvinte da Educativa FM. Nós estamos aqui com o deputado federal Fernando Chiarelli, deputado por Ribeirão Preto, que vem aqui hoje falar um pouco dessa experiência que ele está tendo, o que ele tem feito, e nós estamos aqui fazendo algumas perguntas. O pessoal está ligando, mano. Tá. Depois você faz a pergunta, pessoal. Deixa eu só passar para o Borges aqui. Deputado, eu queria fazer uma pergunta. Como nós aqui fazemos um programa basicamente com bastante vontade de ser inteligente, e nós queremos essa verdade que o senhor está trazendo para nós. Há esperança entre os deputados de que haja uma mudança de caráter, de postura, e o Brasil tem jeito? Veja, a caixa de Pandora foi aberta. Escapou-se de lá muita coisa, mas a esperança está lá. Então o homem, quando perde a esperança, ele praticamente desistiu da vida. Ele entra num momento de real depredação interior. Agora, isso aí também é uma obra de Gogol. Não são tropas estrangeiras ou bárbaras que nos destrói. São maus brasileiros dentro das próprias fronteiras que nos têm levado a essa desgraça toda. Eu fiz um discurso no Nereu Ramos, que por sinal não
me entregaram até hoje a fita, disseram que iam me levar para a comissão de ética, mas também ainda não me levaram para a comissão de ética, onde eu pedi o fuzilamento sistemático de todos os traidores deste país. Pois, como numa obra do Alejo Carpentier, a liberdade só é liberdade se vier acompanhada da guilhotina. Então, que se levante os que traem o país, os que têm traído no participo passado, e se passe a limpo essa gente na devida hora. E isso ocorreu desde 1776, para começar numa data já posterior, desde 1789, um nos Estados Unidos e a outra na França, depois em 1900 e tanto, na Rússia, de onde nasceu a União Soviética, e em Cuba, que é uma ilha que tem a melhor saúde do mundo. Portanto, aonde, veja só que eu disse, países de lá e de cá, dos títulos coloridos e dos títulos vermelhos, compreende? Para mostrar que onde o Estado de Direito não impera, impera a barbárie. Então o senhor pode ter certeza absoluta que existe esperança não da construção de um grande país, porque o país já é grande, mas sim de estabelecimento da justiça, do Estado de Direito, e que se passe na lâmina os traidores da pátria. Chiarelli, eu tô vendo que você é um homem que gosta de andar em Ribeirão quando tá em Ribeirão. Eu já vi muitas vezes, né? Você tá sempre na rua, muita gente te encontra. Diferente, outros deputados são mais difíceis de se encontrar em Ribeirão. Mas inclusive eu já comentei aqui, a primeira vez que eu vi um deputado federal na Avenida Saudade. Então, agora o que eu queria dizer é o seguinte. Se eu não fosse deputado, eu seria o cavaleiro andante lá do Quixote. Compreende? Porque Deus me deu 2 pernas, foi para andar, e a cabeça para pensar. E o braço, as mãos para escrever. E para bater uns e outros de vez em quando. Compreende? Que nem apanhou o mamífero lá, o irmão do mamífero, aí encontrando-se com a mandíbula quebrada até hoje. Ah, é mesmo? Foi brincar com um lutador de boxe lá, ex-lutador de boxe? É que ele estava acostumado a brincar com o pai dele, que é um ladrão, veio brincar comigo também. Compreende? E as consequências foram inimagináveis. Pode perguntar. Você lutou boxe, né, Chiarelli? Isso foi um período na minha vida, já bem tarde. Tá. Bem antes. Deixa, então, a pergunta é a seguinte: andando pelas ruas, eu sempre falo, as pessoas já costumam que a gente é político, tá no meio, então todo mundo vem perguntar de política. E muita gente fala assim: o Chiarelli, depois que foi pra Câmara, ele esfriou. Alguns falam, ele amarelou. Mas eu tenho minha opinião quanto a isso, que não é essa. Mas você já ouviu gente fazer algum tipo de crítica? Chiarelli, você está muito quietinho lá, tá? Veja só, quem deve ter feito isso é gente do péssimo caráter, né? Por exemplo, tem jornalista aí que apostava nos botecos que eu não aguentaria um mês e meio dentro da Câmara. Eu lembro, quando tomei posse, compreende, que a minha mãe, já octogenária, disse: filho, você lembra do Edmundo? Eu falei: lembro. O Edmundo jogava mais que o Ronaldinho. Onde é que está o Edmundo? Esse gordo está enganando até hoje aí. Compreende? Por sinal, lá contra o Flamengo, deu um migué de 10 minutos, porque é flamenguista. Correto? Goleiro, então, nunca vi um goleiro pular numa bola igual o Felipe naquele dia. Mas tudo bem. Então, o que acontece? As pessoas esperavam que eu tivesse um comportamento irracional. Por quê? Porque certos canalhas sempre me venderam como irracional. Compreende? E agora estão sentados na esquina chorando o seu despeito. Como é que eu vou brigar com um governo que, quando eu tive com o presidente Lula, e ele só conversa com a mão, ou seja, ele colocando a mão no meu paletó, disse: eu vou liberar o que você precisar, deputado, para o Hospital das Clínicas da sua cidade. Então seria eu um irresponsável, e como seria irresponsável em tomar atitudes agressivas contra o que está estabelecido? Por quê? Porque eu seria irresponsável com a sua mãe, com o seu pai que esteve internado lá, com o seu filho, com o seu bisavô. E quando eu falo seu, é de toda a população de Ribeirão Preto e toda a população do Brasil, inclusive com o seu bisneto, com o seu tataraneto, porque o senhor vai passar e o Hospital das Clínicas vai continuar aí. Então, pode ter certeza, lá no Congresso Federal, quem quiser pode entrar no meu site, já estão investigando o que há de podridão lá, inclusive uma quadrilha organizada no sentido de vender sentenças. Estamos investigando o que aconteceu e o que está acontecendo na Conab, compreende? E outros detalhes mais.